Bom, Bora lá? quando começou a pandemia no Brasil, todos nós estávamos muito preocupados, é claro, com a chegada do coronavírus e mais preocupados ainda, Ana e ouvinte, com a chegada do inverno. Né? Puxa vida, as doenças respiratórias comuns já no Brasil, juntas com o coronavírus, isso vai virar uma loucura. Só que, de repente, a maioria da população brasileira passou a utilizar, felizmente, máscara. Passou a usar o álcool em gel, que são medidas eficazes para combater não só o coronavírus, mas tantas outras doenças. Outros vírus, exatamente. Principalmente as respiratórias, no caso das máscaras. Resultado, essas doenças respiratórias acabaram caindo, né? Diminuindo pra caramba, por conta dessas recomendações que recebemos e que seguimos. Veja como é importante seguir o uso da máscara, seguir usando máscara, seguir passando o álcool em gel. E nós acionamos um especialista exatamente para entender melhor esse assunto, né? Por que essas doenças que sempre foram muito presentes aqui no Brasil foram controladas? Gripe, pneumonia, que mata centenas de pessoas todos os anos, principalmente os idosos. E se realmente esse controle tem a ver com máscara, com álcool em gel. Não é verdade? É um momento importante para falarmos disso, porque a pandemia continua e teremos que enfrentá-la por vários meses ainda, até que a vacina chegue por aqui. Mas, como já dissemos aqui e vamos repetir, algumas atitudes ou algumas coisas que utilizamos hoje e não utilizávamos no passado, algumas ações, né, seguirão certamente depois da pandemia. É o Marcelo Gomes, né, ele que é pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, está ao vivo conosco aqui nos atendendo nesse momento importante. Faço questão de reforçar porque a pandemia está presente e ainda depende da gente, né, continuar controlando esse vírus terrível que é o coronavírus e de lambuja as outras doenças também sendo controladas. Marcelo, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Bora Brasil, viu? Seja bem-vindo. Oi. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. É um prazer estar falando com vocês, com os ouvintes. Tudo jóia. Vamos lá, Marcelo. A máscara realmente é importante, assim como a gente imagina? O controle dessas outras doenças todas tem relação direta com o uso das máscaras? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Se tem uma coisa que ficou muito clara é justamente, né, o ganho, né, em termos de proteção do uso da máscara, né? O uso de máscara, higienização, enfim, essas coisas realmente elas têm um impacto muito significativo. Né? Para ter uma ideia, este ano em particular, a gente já tinha lá no começo do ano, a gente já vinha alertando que estávamos com um sinal de um início precoce, né? Ou seja, estava começando a temporada de gripe no Brasil mais cedo do que usualmente ocorre e com todos os sinais de ser uma temporada muito forte. Né? Vinha com tudo, estava com toda a cara de que vinha com tudo. No entanto, chegou ali março, estabeleceu a transmissão da Covid no Brasil, e aí a gente começou a fazer aquelas adesões fortes ao distanciamento, proteção, uso de máscara, higienização e tal. E o que aconteceu? Os demais vírus respiratórios praticamente desapareceram dos registros hospitalares. Né? O Brasil, felizmente, tem um monitoramento muito bom de síndrome respiratória aguda grave, né, e que faz os exames laboratoriais, e a gente viu que quase que desapareceu. Né? O vírus influenza, que é o da gripe, sincicial respiratório, que é muito comum em crianças, todos eles praticamente desapareceram, tanto dos casos hospitalizados quanto dos óbitos. Né? Atingiu valores extremamente baixos, justamente quando a gente passou a fazer essa forte adesão às recomendações. E em qual faixa etária vocês perceberam que houve uma redução dessas mortes mais drasticamente? Em todas, na verdade. Né? Quando a gente olha por tipo de vírus respiratório, né? Esse, vamos dizer assim, desaparecimento ou forte redução da presença dos demais vírus respiratórios nos óbitos, se deu em todas as faixas etárias. Né? Obviamente, historicamente, a gente tinha muitos casos em crianças em idade bastante recente, né, entre 0 e 4 anos, e em adultos de idade avançada, né, acima de 60. Essas são as principais faixas etárias historicamente. Né? Quando começou a introdução e o estabelecimento do novo coronavírus, foi até um forte indício, né, que nos permitiu identificar que já estava gerando muita pressão na rede hospitalar. Justamente essa mudança de faixa etária começou a ter mais casos em jovens adultos, né, mas já era justamente a ação do novo coronavírus, né, tomando o lugar dos demais. Né, e por quê? Porque os demais vírus respiratórios eles não são tão competentes na sua transmissão
quanto o novo coronavírus. Então, tudo aquilo que a gente fez para tentar frear a transmissão do coronavírus ajudou, né, a diminuir a velocidade com que se espalhava, mas ajudou ainda mais, ou seja, o efeito foi muito mais forte nesses outros vírus respiratórios, porque eles não são tão competentes. Então, eles sofreram muito mais com essas ações que nós fizemos. Isso é muito interessante, Nossa, né? Inclusive, demais. Marcelo, não sei, mas talvez, será que não é válido pensar em manter alguns desses hábitos, não falando de coisas básicas, né, Joel? Tipo lavar a mão, álcool em gel, mas a própria máscara mesmo, para pessoas que são de risco, pessoas idosas, ou em períodos de mudança de tempo seco. É uma orientação que, na sua opinião, deve acabar se tornando algo frequente na rotina do brasileiro? E ainda, se dá para atribuir especificamente a algum desses hábitos. Por exemplo, o que tem mais participação nessa redução? Máscara? Álcool em gel? Lavar as mãos? Lavar as mãos? Evitar aglomerações? Ou distanciamento social, ele foi muito válido e tem uma participação importante também na redução dessas doenças, ô Marcelo? Isso é uma combinação de fatores. Né? Todas elas têm a sua parcela de contribuição, né? Mas a máscara, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel extremamente importante. Né? Assim como, obviamente, né, tentar evitar ficar em locais fechados por muito tempo, né? Isso também tem um papel relevante, mas mesmo assim, se a gente está de máscara, já diminui, né, essa exposição nesses locais, né? E isso, como vocês colocaram, né, é uma esperança que a gente mantenha daqui para frente. Né? E se a gente for olhar, diversos países asiáticos têm esse hábito, né, de que quando a pessoa está com a qualquer menor sinal já de algum desconforto respiratório, seja dor de garganta, seja está espirrando, seja está tossindo, pum, já bota a máscara. Tá? Por quê? Porque eu já estou protegendo o resto da comunidade. Né? Eu não sei o que eu tenho. Tá? Pode ser, de repente, só uma alergia, alguma coisa, mas eu já estou tomando uma medida para o bem de toda a sociedade, né? Preventiva. Né? Então, isso a gente espera que se mantenha. Né? Obviamente, pensar em que, bom, daqui para frente, todo mundo o dia inteiro vai estar usando máscara, não é muito lógico, né? Mas que pelo menos as pessoas que apresentem um mínimo de sintomas já utilizem, isso seria um ganho gigantesco, né, de mudança de cultura, mudança cultural, né? E como também bem colocado, as pessoas com maior risco. Né? Então, começou o período de inverno, né? Começou mudança de temperatura, as pessoas que já são grupo de risco, botam a máscara daí para se proteger. Né? Então, eu não estou dificultando a minha transmissão para os demais, mas me protegendo para que eu não me infecte. Né? São dois lados da mesma moeda. Então, isso é uma esperança. Né? Eu torço, e a comunidade de saúde pública em geral torce, para que isso venha para ficar, né? Porque seria, sim, um ganho muito importante, até porque, embora a gente usualmente não discuta muito, nós temos, sim, todo ano um número muito grande de hospitalização, um número muito grande de óbitos por doenças respiratórias. Né? Claro que nada se compara com o que nós tivemos esse ano, estamos tendo ainda esse ano. Né? Mas ainda assim, são óbitos e casos que a máscara ajudaria a pelo menos diminuir. Né? Então, seria um benefício muito bom para toda a nossa sociedade. Eu, sinceramente, aí falando do meu ponto de vista, eu uso bastante transporte público, por exemplo. Não sei se conseguiria voltar a pegar um transporte público em horário de pico sem máscara. Acendeu uma luz, né? Porque você começa a pensar nisso, né? Fala, puxa, se a gente tem que usar aqui é porque há um motivo. Aí você já pensa no transporte, mas é o estilo São Paulo, entendeu? Que você tá parado ali no ônibus com uma pessoa no seu ombro, uma outra no outro ombro. Se você abaixar o braço, não levanta de novo, sabe? Pra segurar no ferro. Como nunca chamou a atenção da gente, logo nunca pensamos nisso. Exatamente. Agora, Exatamente. E você disse o seguinte também, ô Marcelo, que essas outras doenças são menos eficientes do que o coronavírus, por exemplo, na transmissão. O coronavírus ele tem uma condição, acho que genética, de passar com mais facilidade de uma pessoa para outra. Né? E mesmo quando passar a pandemia, se a gente utilizar a máscara, no sentido de se proteger apenas e não proteger ao próximo, acho que estaremos protegidos, porque estaremos lidando com doenças não tão eficientes na transmissão como o atual coronavírus, né? Exatamente, é exatamente esse o ponto. Né? Certamente vai ajudar a reduzir o impacto. Né? A gente supor que vai erradicar, aí já é um pouco demais, né? Seria um otimismo demasiado. Mas, sem dúvida nenhuma, ajudar a diminuir vai ajudar. Né? E aí nós estamos falando de vidas, né?
A gente está falando de vidas, a gente está falando de hospitalizações, a gente está falando de sequelas. Quer dizer, são várias coisas que pesam, né? E se a gente, então, qualquer caso que a gente conseguir evitar, já é um ganho. E se o custo é simplesmente botar uma máscara, vamos combinar, né? Tá barato demais essa brincadeira. Ah, não, sem dúvida nenhuma. A máscara, se a gente tiver só que fazer isso, né, Joel? Agora, Tranquilo. vocês trabalham com comportamento também, né, Marcelo? Para entender o comportamento, por exemplo, da população brasileira. Você acha que essas modificações todas que estamos vendo atualmente na nossa sociedade são capazes de colocar na cabeça do cidadão brasileiro que ele tem que utilizar máscara daqui para frente em determinadas situações, ou ainda é difícil? Ou vai depender, por exemplo, de campanhas específicas para isso pós-pandemia? Olha, eu vejo como um trabalho de comunicação fundamental. Tá? É mais um papel que nós temos que abraçar, né? E aí eu me incluo enquanto pesquisador em saúde pública, né? Então, as pessoas que trabalham com saúde pública, as autoridades em geral, que estão atreladas à saúde, comunicadores, e aí o papel da imprensa é extremamente relevante, as escolas, né? Acho que esse é um papel que a gente tem que assumir. E, olha, cabe a nós levar essa informação para a população da melhor maneira possível para que justamente essa mudança que foi adotada agora seja uma mudança permanente, né, daqui para frente. Eu acho que a gente supor que sozinho, sem esse trabalho mais continuado de comunicação, eu acho que a gente perde. Eu acho que seria otimismo demais, mesmo eu já sendo uma pessoa muito otimista, eu acho que a gente perde, se a gente não trabalhar isso de maneira adequada. Com todo problema, a gente tem que tentar criar uma solução ou encontrar algo de positivo. Né? Você enfrenta um problema na vida. É a lição que você tira daquilo, e você né? sai melhor. Exato. Você sai mais preparado para a vida. De todo problema, como um todo, né? O problema ele chega, ele te atinge, mas ele te prepara também para você não sofrer lá na frente com um problema similar ou talvez evitando um problema mais grave até. Exatamente. Né? Então, essa é a lição que tem que ficar para a gente agora. E é trabalhar isso que estamos passando para tentar criar uma forma da sociedade aceitar e assimilar que ela tem que utilizar máscara em determinadas situações, Ana. Agora, Marcelo, eu lembro que quando... Não, pode falar, conclui esse seu raciocínio. Só para, assim, justamente nesse ponto, né? Só para trazer um choque de realidade para a população. Se a gente pegar ali até a semana 35 deste ano, tá? Que foi ali meados de julho, se não me engano, final de agosto, tá? Se a gente pegar até o final de agosto, o total de casos que nós tivemos de síndrome respiratória aguda grave, que são esses casos hospitalizados, né, associados ao vírus influenza, foram cerca de 1.800 casos. Em 2019, no mesmo período do ano, já tinham sido 5.400. Tá? A única coisa que mudou foi a nossa atitude. 3 vezes. E só com mudança de atitude, sabe? Nossa, porque o vírus vinha com tudo. Quer dizer, ele estava com todos os casos. Não. Quer dizer, e você reduzindo, ou se a gente conseguir manter esse número de 1.800, por exemplo, no período pós-pandemia, é uma economia muito grande para o próprio governo. Então ele tem que investir nesse tipo de ação para sobrar mais dinheiro para tentar cobrir os problemas mais graves, né? Concorda? Exatamente, né? Tem estudos, né, que trabalham justamente com a carga econômica, né, de doença, que é o custo de tu teres pessoas hospitalizadas. Então, isso obviamente tem um impacto na produtividade do indivíduo, óbitos precoces, né? Tudo isso é custo, né? Além do próprio atendimento, né? Então, se já não bastasse a questão da vida em si, isso também tem um impacto econômico importante. Então, essa economia de vidas, ela também é uma economia em termos de custo, né? De dinheiro também. Então, são os dois lados, são indissociáveis. Marcelo, lembra que quando tudo isso começou, né, houve muita confusão em relação à vacina da gripe, porque os sintomas do coronavírus são muito parecidos com o da gripe, né? Hoje a gente sabe que os efeitos são muito maiores, tem efeitos na parte de circulação, por exemplo, mas a gente teve que falar muitas vezes sobre a vacina da gripe, né, que não servia para Covid. Se você quisesse se vacinar, ótimo, mas que não teria efeito para a doença. O que vocês perceberam em relação à vacinação nesse período? A procura pela vacina da gripe continuou? As pessoas abriram mão disso também? Tem algo a respeito dessa vacina?
Teve uma adesão boa, obviamente a questão dos cuidados, né? Porque era justamente naquela fase inicial onde a gente estava com uma adesão muito forte, uma preocupação muito forte. Então teve um aspecto ali de, bom, até que ponto é bom eu me expor indo até o posto de saúde para me vacinar. Então isso tem um papel importante também. Mas teve uma adesão boa, né? Levando em conta esses outros aspectos, teve uma adesão boa e obviamente isso também ajuda. Né? Mas o impacto que a gente viu não tem como a gente botar só na conta da vacinação, porque a gente tem outros anos, né? Nós temos todo um histórico aí com vacinação, com adesão boa à vacinação, e o impacto não é desta magnitude, né? O impacto é diferente, não é como foi, assim, foi uma queda brusca, assim, repentina e extremamente forte. Olha que coisa né? maluca, Então, né? A gente investe tanto dinheiro em vacina para gripe, faz campanhas, e o que a gente está vendo agora é isso, né? O efeito de higiene e máscara é muito maior do que todo esse investimento na vacina. Muito mais barato. É a soma, né? Também, exato. E quanto mais coisas a gente consegue colocar em conjunto, né? Em combinação, melhor o resultado. Né? Mais uma vez, do problema partindo alguma solução ou soluções para problemas mais graves. Interessante isso. Bom, de minha parte está ok, Ana. Estamos satisfeitos. Sim, queria agradecer imensamente ao Marcelo Gomes, que é pesquisador da Fiocruz, nos atendendo nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo. A temperatura está gostosa, agradável, principalmente porque passamos por dias bem quentes aqui, viu? Já aproveitando, antes de concluir, porque é bom sempre ter um pesquisador do nível do Marcelo aqui. Nesse período seco que o Brasil está enfrentando hoje, tende a ter muitos casos de pneumonia, né? Que ela começa com uma certa alergia ali e vai evoluindo para um caso mais grave. Tem como evitar ou fazer alguma coisa, ou fazer por onde para evitar uma pneumonia? Como estamos falando de prevenção de tantas doenças, queria te aproveitar para seguir nessa linha, Marcelo. Infelizmente, nesse tópico eu não posso ajudar, porque aí a então parte tá bom. clínica da pneumonia não é bem a minha área. Né? E aí a questão de honestidade científica, né? O que eu não sei, eu prefiro não comentar para não falar bobagem. Não, algo de comportamento, alguma coisa assim, um comportamento, como estamos falando de máscara, por exemplo. Né? Tem alguma coisa relacionada a isso? Porque é uma doença também muito grave, que atinge pessoas da melhor idade e crianças também, né? E jovens também. Você pega um resfriado, não cuida direito, evolui para pneumonia, Exato. Né? Exatamente, né? E ela, inclusive, é um fator importante para agravamento de casos de Covid, inclusive. Então. Né? Pessoas que têm pneumonia estão mais suscetíveis a terem quadros graves, né? Então, tem esses cuidados todos que a gente toma para vírus respiratórios, eles ainda se aplicam, né? Mas para pneumonia ainda tem questões de hidratação, alimentação balanceada, né? São cuidados básicos. Né? Que servem para diversas doenças e que geram uma proteção maravilhosa. Né? Cuidado com a alimentação e hidratação adequada é o primeiro passo para tudo, para basicamente tudo. Né? Com isso a gente já ganha muito. Ótimo. Marcelo Gomes, muito obrigado, viu? Foi um ótimo papo, um abraço para você, espero contar com você sempre aqui no Bora Brasil. Foi um prazer enorme, sempre que precisar estamos aí. Valeu. Prazer foi todo nosso, querido.